O Rondônia TV fala agora sobre comportamento, o comportamento das pessoas e também de empresas nas redes sociais. O nosso bate-papo é com a psicóloga Jéssica Bergamini. Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez ao Rondônia TV. Boa tarde, muito grata. Essa questão do avanço da internet, das tecnologias, das redes sociais, ela é muito latente hoje em dia. As crianças, cada vez mais cedo, começam a se interessar por essas ferramentas tecnológicas. Eu começo perguntando se há uma idade adequada para fazer um perfil, por exemplo, para os filhos. Sim, há uma idade até pela questão do uso, né? E pelas pessoas que estão ali e aonde eles vão estar tendo contato, qual tipo de conteúdo. Então, uma criança, por exemplo, com 5 anos, com 6 anos, ele vai usar as redes sociais para quê? Qual é o intuito, o benefício que essa rede social vai trazer para ele? O interessante do uso da internet aí é para jogos, para questões mais de pesquisa da escola, não para esses outros fins, né? Qual é o interesse de uma criança nessa primeira idade aí de 4 anos, de 5 anos, de ter um perfil ou ter contato em bate-papo dentro de redes sociais. A nossa equipe foi às ruas e tem algumas perguntas direcionadas em relação a esse tema. Vamos ver qual é a primeira. Eu devo acompanhar as conversas dos meus filhos através das redes sociais? Aí a mãe preocupada com o que os filhos estão conversando, que conteúdo eles estão tendo acesso. Então, deve ou não, até que ponto interferir nisso? Já quando o filho é pré-adolescente, adolescente? Da criança, com toda certeza, até porque a criança ela ainda não tem aquela malícia que o adolescente vai ter e que o adulto tem, né, de observar essas questões. Então, da criança, o pai tem sim que, inclusive, monitorar com quem que ela está conversando, quem que está ali no perfil, quais são as postagens que estão sendo feitas, quais os sites que essa criança está visitando, né? Então, aí a gente fala de um público de 10 abaixo, né, de 10 anos abaixo. E aí, quando entra na pré-adolescência ou adolescente, ele vai achar isso muito invasivo. O meu pai me monitorando ali, então isso vai gerar conflito na própria família. A criança aceita isso? Algumas pode até não aceitar, mas o pai tem ainda aí uma autoridade pela questão da propriedade de ser necessário, né? Então também não é uma coisa assim do pai fazer escondido, é uma coisa combinado com o próprio usuário. Então com a criança, com o adolescente, de olha, você vai ter, mas eu, quanto pai, quanto seu pai, vou estar aqui monitorando, vou estar observando. Então, fazer esse combinado com a criança também não é ser detetive do filho, né? Vou aqui pegar a senha escondido, vou colocar um software aqui para rastrear. Nada às escuras, então. Não, tem que ser combinado com a criança e principalmente com um adolescente, que nesse caso é o pior para você estar controlando e monitorando. E é aí a área que tem mais riscos, né? Com comportamentos ruins e com contatos, assim, com pessoas que não têm uma boa índole. Qual é a importância do diálogo nesse momento? Não da repreensão. Essencial, porque a criança, quando ela entra nesse mundo, ela não sabe que mundo ela está entrando, né? O adolescente pode achar, mas ele também não tem certeza. Então, explicar, dizer o que é, fazer o filho observar outras crianças, outros comportamentos, ter uma noção do que aquilo ali está trazendo para ele, né? Agora, o que um perfil numa rede social, por exemplo, pode dizer, né, a respeito de uma pessoa, né, para os psicólogos, por exemplo? Bastante coisa, até assim, não só pelas informações que ele cita, mas pelos amigos que tem, né? Então, ali você tem um perfil de com quem essa pessoa anda, quem são as pessoas que estão relacionadas ali no ambiente social, né? As postagens, o que tem de referência naquela pessoa. Então, são coisas mais preconceituosas, são coisas de um cunho mais sexual, né? São coisas mais políticas. Qual é essas postagens, o que essa pessoa tem dito dentro dessa rede social? Temos mais uma pergunta aqui para a Jéssica. O que eu não devo mostrar nas redes sociais? O que não deve ser mostrado, né, nas redes sociais, no seu perfil, por exemplo, até fazendo uma comparação com a sua profissão. Não deve mostrar aquilo que não deve ser mostrado. Então, por exemplo, fotos mais íntimas, colocar ali uma rotina da família, uma rotina minha, me expor demais, porque ali eu tenho hoje 500 mil amigos, né, que estão ali vendo o que eu estou falando. Então, de falar de coisas íntimas, de como você está se sentindo de uma maneira assim muito peculiar, de se expor quem você é, os seus traumas, assim, a convivência familiar, uma briga com seu pai ou uma briga entre irmãos.
Isso são coisas assim que precisa ficar no teu íntimo, né? Não expor nessa grandeza. Agora já se os seus amigos são restritos, se você sabe que ali quem vai ver sua postagem são amigos mais próximos e tudo, não tem problema. Mas o interessante é que a pessoa resguarde a própria intimidade, né? E como você falou na questão do psicólogo, o psicólogo é muito cobrado em relação a isso, porque o psicólogo para a sociedade tem uma característica. Então, no meu perfil de uma rede social, eu não posso falar sobre assuntos polêmicos, tomar partido de algumas coisas, né? Por exemplo, esses dias teve a questão da cura gay. Então, alguns psicólogos colocam ali sua opinião, mas a sociedade interpreta, ou isso pode até causar um certo preconceito daquele psicólogo. Então, esse psicólogo tem essa visão, então eu não vou conversar com ele, não vou encaminhar pacientes a ele. Assim como em outras profissões também, Sim. deve-se tomar sempre esse cuidado. Sempre esse cuidado de você compreender quem você é nesse papel da representação social do trabalho, o que o seu trabalho representa e o que você está colocando ali naquela rede social. Porque se eu trabalho em uma empresa e eu vou lá e curto o mesmo produto de uma outra empresa, então eu estou desmerecendo o produto da empresa que eu trabalho, né? Então, esses cuidados você tem que tomar. É uma questão assim, é um controle sobre quem eu sou quanto indivíduo social mesmo. Temos outra pergunta aqui da população. Quais os cuidados que eu tenho que tomar quando eu posto uma foto nas redes sociais? Postagem de fotografias, você já até abordou em relação a isso, principalmente pré-adolescentes e adolescentes que não têm muita noção, às vezes, por ingenuidade, acabam postando uma coisa que não é para estar ali na rede social. E isso é um caminho, muitas vezes, sem volta, porque se espalha muito rápido, né, Jéssica? Sim, inclusive as fotos sensuais, né? Nós temos meninas de 14, 15 anos que fazem grupinho na escola, vai pro banheiro da escola e tira aquelas fotos cheias de caras e bocas, muitas na piscina, né? Elas não têm malícia, elas não estão querendo expor ou seduzir, nada nesse intuito. Mas um pedófilo, por exemplo, pode ter acesso a essas fotos e ter esse contato com esse adolescente, né? Com essa criança. Então é interessante que os pais verifiquem também essa questão e oriente, minha filha, olha, você não acha que essa foto está dispondo muito, né, está mostrando o seu corpo, mas aí entra mais numa crítica familiar e mais numa questão social do que deve ser mostrado. Né? Quanto tempo passar, né, gastar na internet? E há uma discussão em relação a isso, 1 hora por dia, ter mais de um computador em casa, todo mundo agora tem computador no celular, internet no celular, como é que você avalia isso? Tem que fazer esse equilíbrio, né? Não tem como dizer assim, umas 2 horas, 3 horas, né? Tem pessoas que vai precisar desse equilíbrio, de ter esse direcionamento. Então, por exemplo, se o meu filho tem o celular com internet, eu também tenho que monitorar isso, porque ele vai usar no celular e vai usar no computador, né? Então, como é que é essa dosagem de tempo? Esse tempo ele está tirando de fazer uma tarefa de casa, de estar com os amigos interagindo, de fazer um curso. Então, isso tudo tem que ser equilibrado e acordado entre a própria família. Isso torna-se um vício? Com toda certeza. A própria internet, já alguns programas e tudo, né, já é considerado um vício e existe, inclusive, algumas abordagens da psicologia que atuam no tratamento desses, digamos, viciados aí nesse meio da rede social. Há, então, terapia para isso específica? Sim, existe uma terapia específica, algumas técnicas e abordagens que direcionam para esse tratamento. Temos mais uma pergunta aqui da população. Qual o tempo ideal que eu devo dedicar às redes sociais? Essa aí você já respondeu. Temos mais uma pergunta, então? Como eu posso identificar alguém com más intenções nas redes sociais? Como se pode identificar alguém com más intenções? A gente conversou já previamente sobre isso, inclusive o perfil profissional dessa pessoa, dependendo do que ela posta nas redes sociais, pode ser prejudicado, né, Jéssica? Pode. E também entra aí para o próprio adolescente ver a malícia no outro, na pessoa adulta. Então, se um adulto está conversando ao meu nível de adolescente, querendo aí marcar um encontro, ou sendo muito legal, querendo dar presente, eu já tenho que ter uma certa noção de que essa pessoa não é uma pessoa de boa índole, né? Quando me pede fotos, ou quando pede um contato mais íntimo. E aí você mesmo pode observar no perfil dessa pessoa, né? Quais são as coisas que ela tem compartilhado, qual é a opinião dessa pessoa sobre determinados assuntos. E aí você tem essa visão do perfil do usuário das redes sociais. Temos mais uma pergunta, então? Não, então qual que... Como eu devo orientar minha família ao lidar com a rede social?
como devo orientar a família, né, sobre esse assunto das redes sociais? Comunicação é uma coisa que as famílias assim têm um grande problema de fazer, que é sentar e conversar. Um bate-papo como esse que nós estamos tendo aqui agora, entre pais e filhos, é essencial para o bom andamento dessa dinâmica familiar. Então, explicar o porquê da rigidez, o porquê do controle, o porquê da observação, né, dar esse direcionamento, ensinar essa criança e esse adolescente a viver em sociedade e também na rede social. Muito obrigada, Jéssica Bergamini, psicóloga. Falamos aqui sobre a melhor forma de se comportar, de orientar a família, os filhos, em relação ao comportamento nas redes sociais, na internet. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.